falar. Hoje a gente vai quebrar aqui em três blocos. Vamos quebrar a tabela ali em três e vamos destacar cada bloco, né? Por que três? Porque a gente gosta do número três, tá? Então, olha lá. Começando pelo primeiro bloco, que é a briga pela taça. O Álvaro já até adiantou aí nesse Campeonato Brasileiro. Tá muito maluco, né? A gente tem três times pontuando muito, muito mais do que a média do campeonato. Inclusive, eu estou olhando aqui para as estatísticas da UFMG, né, que eles sempre soltam, e o Flamengo está com 99% de chance de ser campeão. Ó, deixa eu pegar aqui para falar os números certinho, não falar nenhuma besteira. Não, minto, estava olhando para errado, estava olhando pela pontuação que é 99. Pela pontuação atual, me perdi onde eu tiro 99, tá? Vou falar só da pontuação para ser campeão. O Flamengo atualmente está com 52,9, segundo a UFMG. O Palmeiras 30,1 e o Cruzeiro 15,3. Uma briga bem acirrada pelo título. E aí a gente teve essa rodada de agora, em que o Cruzeiro ficou descansando, né, enquanto o Palmeiras e Flamengo travavam verdadeiras batalhas contra Los Hermanos pela Copa Libertadores da América. E mesmo assim o Cruzeiro sai derrotado. O Palmeiras, numa derrota que eu vi muita gente falando, mas eu acho até meio natural ali, por conta do desgaste do jogo. E o Flamengo num jogo completamente maluco ali contra o Corinthians, que a gente pode falar melhor aqui, né? Que ficou marcado pela tentativa de cavadinha do Yuri Alberto, né? Acabou vencendo e virando o líder soberano do campeonato. Aí eu queria começar com você, Álvaro. Como que você vê essa briga pelo título e essa última rodada, né? Como que foi? Foi bem boa pro Flamengo, né? Sim, foi uma rodada, do ponto de vista de pontuação excelente para o Flamengo, né? Os rivais direto aí perdendo pontos importantes, principalmente ali no ponto de vista de jogos a menos, que o Flamengo estava ameaçado, né, pelo Palmeiras se equalizar nesse, né, realmente os jogos ali que estavam faltando. Acho que o Palmeiras tinha a possibilidade de, inclusive, ultrapassar a liderança. E assim, né, era esperado que o Flamengo sofresse, porque o jogo contra o Estudiantes foi muito desgastante. Disputa de pênaltis, né, o emocional pegou, o time já apresentava ali um cansaço aparente. E o primeiro tempo contra o Corinthians foi realmente horroroso, né? Foi um jogo que era para o Flamengo ter sofrido pelo menos uns 2 ou 3 gols se o Yuri Alberto realmente resolvesse fazer, né? Não só pela cavadinha, mas ele teve uma atuação tenebrosa, né? Perdeu lances feios ali que não justifica, né? Acho que assim, principalmente pelo atacante que tem um bom nível, né? Ele é um bom jogador, que teve realmente uma atuação desastrosa no primeiro tempo. Acabou se consagrando ali com um belo gol no segundo, né? Logo no início da segunda etapa, mas que foi um negócio bem triste mesmo, tá? A cavadinha foi só uma cereja do bolo ali para o que ele apresentou nessa rodada. Mas para o Flamengo foi excelente, né? Acho que a derrota aí do Palmeiras, principalmente. O Cruzeiro eu já vejo um pouquinho abaixo ali dos dois, né? Da disputa, até por questão de encorpar, né? Até o final ali, questão de elenco, questão de realmente disputar em alto nível. Mas o Flamengo conseguiu uma vitória muito importante, improvável, inclusive pelas circunstâncias. E aí mostrou a força do elenco também, né? Que aí os jogadores que saíram, que estavam bem mal em campo, que aí no caso, por exemplo, posso citar o Vinha e o Léo Pereira, e aí a entrada do Danilo e o Alexandro conseguiu estabilizar bem ali a parte defensiva, e o Flamengo conseguiu dominar depois, criar as oportunidades, e aí realmente fazer os gols, né? Para fazer a virada do jogo. Conseguiu dominar completamente o Corinthians, né? O segundo tempo foi bem, bem fácil, no sentido de ter as oportunidades e de não sofrer tanto quanto no primeiro tempo. Então, acho que o Flamengo teve aquela vitória que a gente fala assim, né, vitória de campeão, né, no sentido de, pô, era um jogo muito difícil, conseguiu reverter a situação e os 3 pontos foram lá, né. O Arrascaeta decidiu mais uma vez, o Carrascal fez um jogo excelente, ele que até então não tinha mostrado aí do cartão de visitas, né, tipo, o Carrascal entra, faz um negócio ou outro ali, conseguiu fazer um gol contra o Vasco, mas no geral não participava tanto da partida, mas ontem realmente foi muito importante para o jogo, conseguiu contribuir bem. E aí mais um reforço, né, com o Flamengo pode contar para o prosseguimento do campeonato, e aí mostrando a força do elenco, né, que aí ao entrar o Jorginho, ele conseguiu corrigir um pouco o meio de campo e a criação também.
uma noite que o Saul, por exemplo, não conseguiu contribuir na medida que estava fazendo. Mas é isso, né? O Flamengo sofreu demais ali na partida contra os Estudiantes, e agora aí tem outros jogos da Libertadores pela frente, e conseguiu uma vitória importantíssima até para dar uma tranquilidade, né? Senão entraria numa crise danada. Foi para os pênaltis, quase foi eliminado, ia perder o jogo ali para o Corinthians numa atuação tenebrosa. E a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, né? 2 jogos ruins é crise, e aí o Felipe Luiz já ia ser taxado de treinador estagiário, péssimo e tudo mais, mas aí o Flamengo conseguiu controlar isso. E agora vai mais tranquilo aí para as próximas, né? Já tem um confronto importantíssimo aí contra o Cruzeiro. E se o Flamengo ganhar, eu acho que praticamente tira o Cruzeiro da briga. Então vai ser uma próxima rodada muito interessante no meio de semana, né? Esse jogo aí dentro do Maracanã, vamos ver o que a gente espera. Mas foi uma rodada excelente aí para o Rubro Negro, né? E realmente mostrou que está muito interessado na briga e conseguiu realmente uma virada espetacular. Perfeito. Destacar o Arrascaeta, que chega a 14 gols, né? Um número muito alto para o meio ali. Um atrás só do Caio Jorge, que é o artilheiro do campeonato. Grande, grande ano do Arrascaeta. Antes de passar por Eric, até queria te ouvir, ó. Flamengo campeão, seja da Libertadores ou do Brasileirão. O craque para você do time. Arrascaeta? Você acha que tem mais alguém ali Arrascaeta. na briga? Não, acho que o Arrascaeta é o grande jogador do time, né? Acho que ele tá decidindo a maioria dos jogos, assim, de fazer gols, né? De conseguir brilhar. Claro que outros jogadores, eles estão com participações importantes também, mas o Arrascaeta é o camisa 10, né? Acho que ele tá chamando a responsabilidade. Em alguns jogos acaba sumindo, é verdade, mas de uma maneira geral é o cara que tá dominando a temporada. Acho que é talvez a melhor temporada dele desde 2019, talvez até melhor que 2019, né? Ele até já igualou o número de gols. Ou falta igualar, é coisa pouca, né? Mas tá muito importante mesmo. Eu acho que a camisa 10 caiu muito bem nele, né? Então vai brilhar, coroar uma temporada. Acho que o Flamengo vem com tudo aí, né? Pra Libertadores e também pro Campeonato Brasileiro. Quem sabe aí repetir o ano mágico lá de com o Jorge Jesus. Tem chance, tem chance. E aí, Eric, agora passando para você, o Auro já citou nesse jogo que vai ter aí na quinta-feira, Flamengo e Cruzeiro, que eu concordo, eu acho que é um jogo muito importante para a definição do título e pode colocar não digo tirar o Cruzeiro da briga, mas desanimar bastante, né? A torcida cruzeirense. E aí, eu queria ouvir de você, né? Qual que é a expectativa do Cruzeiro agora? Essa derrota contra o Vasco, eu acredito que não estava planejada, apesar do jogo ser em São Januário, mas aconteceu, né? Aconteceu e o Cruzeiro numa semana que era para ter chegado inteiro, né? E colocado para valer, né? A única vantagem que ele tem contra Flamengo e Palmeiras, que é a semana livre, não valeu de nada essa semana. Pois é, meu amigo. Cara, o Cruzeiro vai ter uma prova real aqui nessa próxima rodada, né? Porque eu imagino que se perde, aí eu tô mais aqui na linha de raciocínio do Álvaro, cara. Desiste aqui do Campeonato Brasileiro, e foca na Copa do Brasil mesmo, porque seriam 7 pontos, né, de desvantagem com um jogo a menos. E você já tendo gasto aqui o seu confronto direto, né? Desculpa, o Cruzeiro teria um jogo a mais, né? Que os demais concorrentes. Tendo gasto já a ficha do confronto direto, né? O Cruzeiro acabou patinando aqui, né, Marcelo? Mas eu acho que isso faz todo sentido para um time em reconstrução, né? Pô, você olha 2 anos, 2 anos e meio atrás ali, nunca que você falaria que o Cruzeiro estaria disputando o título brasileiro com o Barcelona e Real Madrid aqui do futebol brasileiro num curto espaço de tempo, né? Mas essas derrapadas são compreensíveis, né, pro estado atual do clube, que enfim achou um treinador que faça um bom trabalho, tem montado um bom elenco, mas ainda não está na altura de Flamengo e Palmeiras, né? Deu uma incomodada, deu uma assustada ali, empolgou bastante no começo do campeonato, mas acho que totalmente compreensível que essa decaída aí, principalmente jogos chaves, né, cara? Por exemplo, algumas rodadas atrás contra o Ceará dentro de casa, putz, puta festa, 40 mil pessoas no Mineirão, 1-0 Ceará numa falha bizonha da zaga do Cruzeiro. Esse tipo de resultado, né, condiz muito com o momento do clube, que tem se reestruturado, mas ainda não está
pronto ali para ser o protagonista da festa, né? Totalmente de acordo. Pior que, tipo, essa derrota contra o Vasco, eu tinha esquecido dessa contra o Ceará, mas foi outro momento ali que falou, caramba, agora vai, e aí perde ali uma atração e não consegue mais uma vez acompanhar Palmeiras e Flamengo, né? É um E elenco muito abaixo, né? Apesar do ótimo trabalho do Jardim, do grande momento que vivem Caio Jorge e Matheus Pereira, né? Acho que eu também acho que não vai dar para o Cruzeiro ser campeão, não. falta Olhando um pouco para o Palmeiras agora, Álvaro, o Palmeiras perdeu para o Bahia, teve a notícia de duas lesões, né? Tanto o Piquerez como. Lucas Deixa eu pegar Evangelista, minha né? colinha aqui. Lucas Evangelista. Os dois saíram machucados, dois jogadores bem importantes no funcionamento desse Palmeiras, né? Eu acho que a derrota é até o de menos, né? Eu acho que perder esses dois jogadores é pior do que essa derrota aqui pro Bom Bahia do Rogério Ceni, né? Que está ali na briga pela Libertadores. E aí, Álvaro, eu queria também deixar uma pergunta. Atualmente, qual o melhor futebol do Brasil? É o Palmeiras ou é o Flamengo? Assim, antes de falar do Palmeiras também, acho que vale um destaque muito positivo pro Vasco, né? Que tinha uma sequência dificílima, começando com o Bahia, conseguiu os 3 pontos, depois empatou com o Flamengo, venceu o Cruzeiro e agora pega o Palmeiras, né? Eram 4 jogos aí que era praticamente certo que todo mundo apostasse com 4 derrotas. E o Vasco tá aí, ó, com 7 pontos. Pode aprontar contra o Palmeiras também, né? Vai bagunçar bastante a corrida pelo título se aprontar de fato. Vamos ver. Bom, sobre o melhor futebol, acho que hoje o Flamengo está oscilando, principalmente pelo cansaço. Talvez o Palmeiras, né, conseguiu bons resultados aí contra o River Plate. Ali para falar que é o Palmeiras por conta da oscilação do Flamengo, mas eu ainda prefiro o Flamengo, pelo jeito de jogar, pelo jeito que propõe o jogo, né? Pelas qualidades individuais ali também, principalmente pela criação, né? Pelo ele, o Saulo e o Jorginho, quando estão ali no dia deles, né? No alto nível, principalmente com a transição com a Arrascaeta, eu acho que, poxa, entrega um futebol muito legal, muito bonito. Mas o Palmeiras está talvez num momento mais interessante ali na grande fase dos dois atacantes, né? Mas sobre as lesões, principalmente a do Piquerez, eu acho o Piquerez um jogador muito importante para o time, não só no aspecto técnico e tático, mas assim, no nível de liderança também, né? Um cara muito relevante para a equipe. Talvez sintam bastante, né? Nessa questão aí de realmente como coesão do elenco, né? Da equipe. Vamos ver como é que o Abel se reestrutura na defesa. Normalmente o Abel consegue fazer isso, né? A gente já viu várias e várias vezes ele remontar a equipe, mas é isso, né? O campeonato é longo, a temporada também, aí tem perdas e tem ganhos toda hora. E aí isso que diferencia o bom treinador dos ruins, né? Que consegue remontar a equipe 100% toda hora. Mas vamos ver, eu acho que esse jogo contra o Vasco vai ser interessante. Se o Vasco conseguir roubar mais um pontinho do Palmeiras, a gente vai ter uma grande surpresa, né? Quem diria que o Vasco seria a equipe que ia fazer uma graça aí, né, na competição, fazendo uma de Robin Hood, né? Roubando dos ricos aí, dando para os pobres, né, em outros momentos. O dinizismo é fantástico, né, cara? Eu lembro quando tava chegando essa sequência do Vasco aí, que o pessoal olhava, falava, pô, Bahia, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, e todo mundo ia focar, o Vasco vai fazer 0 pontos em não sei quantas rodadas, vai ser rebaixado, e tá aí, né? O Vasco daqui a pouco tá brigando com o Libertadores, né? A tabela maluca que todo mundo briga por Libertadores. Incrível, incrível. O Vasco que melhorou bastante com os reforços, né? Tem uma dupla de zaga nova agora. Chegou jogadores sendo úteis entrando, né, no jogo. Uma pena que Tá o aí. Vasco se livrou do angolano lá, do cara que manda O o Lloyd, orelha. né? O Mas fiquei triste com essa saída aí, o cara. O Mendes jogador que ali. conseguiu a façanha de mandar a torcida calar a boca pôde um chute para fora. O cara tem personalidade. Futebol brasileiro, né, cara? Isso. Incrível. Bom, mas então vamos dar aquele palpite, né? Sei que faltam muitos jogos ainda tem um confronto direto, né? Flamengo e Palmeiras. Primeiro para tirar da frente, alguém acha que o Cruzeiro vai ser campeão? Não, Cruzeiro vai ser Não, campeão. né? Imaginei. Eu também acho que não, acho que vai ser o terceiro colocado mesmo. Bom, Eric,
Flamengo ou Palmeiras, se você tivesse que apostar o seu dinheiro hoje em um dos dois, em quem você colocaria o seu dinheiro? Diga-se de passagem, não seria muito dinheiro, né? Mas eu apostaria no Flamengo, cara. Desenvolveu ou só Ah, achismo? pô, perdão, achei que ia ser só o. Só o chute mesmo. Não, acho que o Flamengo aqui, cara, eu discordo um pouco aqui da visão do Álvaro sobre o melhor futebol. Claro, o Palmeiras tem tido resultados até mais consistentes, né? Por exemplo, Vasco e Flamengo, e todo mundo postou a casa ali que o Vasco arrebentaria com. Desculpa, que o Flamengo arrebentaria com o Vasco, né? Essa oscilação, putz, acho que é muito por conta da montagem ali do elenco do Flamengo, né? Que tem muito mais jogadores 30 a mais, né? Que num ponto ali da temporada isso começa a pesar, principalmente, putz, muita viagem, né? Você vai para La Plata, depois você volta e você joga num calor de não sei de quantos graus. E isso tem seu preço, né? Mas futebolisticamente ali, que eu pararia para ver o jogo é o Flamengo. E por isso eu acho que o Flamengo vai ser o campeão brasileiro aqui, tá? Perfeito. Concorda, Álvaro? Mesma parte, sim, o Flamengo para mim é o favorito. O Felipe já deixou claro que a prioridade na temporada é o Campeonato Brasileiro, né? A diretoria já deixou isso também bem evidente. Então eu acho que o Flamengo vai com tudo para trazer esse título, né? Já tem um tempo aí, desde 2020, que não consegue. Acho que faz sentido, né? Para ter uma confiança de novo, né? Pela questão de hegemonia de longo prazo. Claro, a questão da Libertadores também ela vai ser importante, porque tendo sequência ou não ali nessa competição, tem muita coisa que vai tender a uma prioridade, né? E aí vale para os dois, tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras. O que acontecer na Libertadores pode definir o caminho ali do Campeonato Brasileiro também, mas hoje eu apostaria minhas fichas no Flamengo para o título brasileiro. Um ponto só que eu queria adicionar, Marcelão, foi mal. Acho que é muito mais interessante o Flamengo ser campeão, porque acirra ainda mais o slogan, né, de maior clube brasileiro, porque o Palmeiras diz que tem 10 títulos, né? O Flamengo tem 8. Chegaria ao nono, né? Então apimentaria ainda mais essa corrida aí pelo slogan do maior clube brasileiro. Olha só, boa, não lembrava dessa estatística. Cada vez mais está ficando sempre entre os dois, né? E você pega 2025, a gente já falava no começo do campeonato, né? Que os dois começaram bem, né? A gente já falava que, cara, quando os dois estão bem, Flamengo e Palmeiras, é difícil ver outro time furando ali essa bolha dos dois, né? E acabou que depois disso o Palmeiras ainda teve uma fase ruim, o Abel achou o time depois. Agora o Flamengo que vem tendo, não vou chamar de fase ruim, né? Mas vem se complicando um pouco nos jogos, né? Poderia ter sido eliminado da Libertadores e perdido para o Corinthians, né? Poderia ter sido uma semana aquelas, mas está É, aí. E eu concordo, eu acho que o Flamengo tem mais chance, porque eu vejo o elenco do Flamengo como melhor. E vão ter mais dois jogos aí de Libertadores que vão ser desgastantes para os dois, no mínimo mais dois, né? Eu acho que esse elenco do Flamengo mais encorpado vai fazer muita diferença. e o interessante é que a má fase do Palmeiras não se traduziu em pontos perdidos também, né? Porque aí o Palmeiras está ali com uns pontos, na 49, mas vencendo os dois jogos a menos vai 55 pontos, né? O Flamengo vencendo também um jogo a menos iria para 57. Então, os times, mesmo oscilando, estão ali na pontuação recorde, né? Por exemplo, acho que no ano passado, essa mesma faixa, o Botafogo tinha o quê? 50, talvez. É uma diferença considerável, né? 15% praticamente a menos em pontuação, né? Então, realmente a competição bem acirrada ali dos dois. É isso, né? A má fase não se traduz em ponto perdido. E aí, realmente, disputa bem complicada. Sim, até para deixar claro, o Flamengo atualmente, ó, tá com, deixa eu pegar aqui, 75, não, 54 pontos, 75% de aproveitamento. O Palmeiras tem 66%. Segundo a estatística aqui da UFMG, um time que faz 78 pontos tem 93% de chance de ser campeão brasileiro. 93 já é uma chance bem alta, né? Uhum.
E aí, se a gente colocar isso em aproveitamento, dá 68%. No caso, o Flamengo estaria acima e o Palmeiras estaria acima também, né? O Cruzeiro, que hoje é o que a gente descartou, está ali quase um aproveitamento muito alto para ser campeão brasileiro. Em outros anos, o Cruzeiro seria o líder, e com algum ponto na frente. É um absurdo que esses times estão fazendo esse ano. Tá boa. E só para ficar de informação, a matéria aqui do GE, que o Lucas Evangelista preocupa, pode passar até por cirurgia, parece que é uma lesão muscular. Ainda não se sabe a gravidade, mas não é de boa. O Piquerez parece que não preocupa, parece que foi um trauma no joelho ali, deve perder algum jogo, mas acho que não preocupa para a continuidade da temporada.